ensino médio, me perguntaram o que era um logaritmo. E eu respondi o seguinte: ah, mas é aquele trem de log, não é? Aquele trem da base 10 que tem o ln, mas que diabo é isso, afinal? E se tem um desejo oculto em meu coração, é que naquela época tivesse alguém que virasse pra mim e falasse: vem cá, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. O logaritmo não é esse bicho de 7 cabeças que você tanto pensa. Mas na verdade eu não tive essa pessoa pra me dizer isso. Eu formei no ensino médio com muita dificuldade em logaritmo. Pra mim era o bicho de 7 cabeças, era um terror. Gente, caiu o logaritmo na prova, eu vi aquele tal de log na prova, eu já pensava: C de Cristo, D de Deus. Bora chutar que vai dar tudo certo. Mas como eu não quero que isso aconteça com você, eu vou ser a pessoa que vai te sacudir e te dizer: calma, relaxa. O logaritmo não é esse bicho de 7 cabeças que você pensa e eu posso te provar. Oi, meu nome é Júlia, eu faço faculdade de matemática e eu vim aqui trazer hoje uma proposta super inovadora pra vocês aqui no canal. Eu vim trazer um quadro que se chama Um Papo Matemático. E ele consiste em bater um papo com você sobre algum conceito matemático que geralmente as pessoas acham muito difícil, só que eu vim trazer ele de uma forma bem simples, bem comum, bem linguagem do povão, para que não tenha mais nenhuma dificuldade, e será tudo apresentado de uma maneira bem informal, bem tranquila, como se fosse um bate-papo mesmo. Então eu vou precisar muito da sua criatividade agora. Então vamos imaginar que nós estamos aqui num cenário, numa sala, e nós estamos conversando sobre a vida. E nós do nada chegamos ao assunto sobre logaritmo. Pra que serve, de onde veio, que raios é um log, tudo isso vai ser esclarecido nesse vídeo. E tudo isso bem devagar para que você possa acompanhar o raciocínio e nós possamos ter um papo bem produtivo sobre o logaritmo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa o joinha nesse vídeo para que o YouTube compreenda que você curte esse tipo de conteúdo e te recomende mais. A primeira pergunta que será respondida agora é: quando e quem? De onde surgiram os logaritmos, afinal? O desenvolvimento dos logaritmos nasceu da necessidade de simplificação de alguns cálculos matemáticos. E tudo isso principalmente por conta do desenvolvimento da astronomia e pela expansão do comércio causada pelas grandes navegações. Sim, é isso mesmo, mais uma vez a matemática se relacionando com a história. Em meados de 1594, John Napier, e este matemático que eu vou deixar aqui porque eu não ouso pronunciar este nome para não passar vergonha, eles começaram a desenvolver os logaritmos. E agora a principal pergunta que vocês vieram aqui por causa dela: o que raios é um logaritmo? Então, vocês lembram da potenciação? Que tem a base, o expoente e o resultado? O logaritmo nada mais é do que uma potenciação, porém com um outro objetivo. Na exponenciação, você tem a base, você tem o expoente e você procura o resultado. No logaritmo, imagina que ele é uma máquina onde você introduz a base e o resultado e ele te fornece o expoente. Gente, ignora o barulho porque o carro do ovo tá passando na minha rua. Meu Deus. Se você tem 5 elevado ao expoente 2, qual é o resultado? É 25. Essa é a pergunta que a potenciação faz. Mas agora o logaritmo faz outra. Se você tem a base que é 5 e o resultado que é 25, qual é o expoente? 2. É isso que é um logaritmo. Ele é uma potenciação, porém com outro objetivo. Então temos a seguinte notação para o logaritmo: log de b na base a é igual a x, que é a mesma coisa que a elevado a x, que é igual a b. Pasme, o logaritmo é só isso. Vamos para um outro exemplo. Log de 16 na base 2 é igual a 4, porque 2 elevado a 4 é 16. Vem cá, deixa eu te sacudir. Logaritmo é apenas isso, você não precisa ter medo. Os logaritmos surgiram para facilitar a nossa vida, acredite ou não. Agora eu vou citar uma situação muito incrível que o logaritmo pode nos proporcionar, que é o método de Napier, a tabela de Napier. Vamos supor que você tenha que fazer a multiplicação de dois números que são múltiplos entre si. Vamos supor que você quer multiplicar 9 vezes 27, tá bom? Aí agora nós vamos fazer uma tabelinha. Nós vamos fazer a tabelinha do 3 elevado a x. 3 elevado a x quando x vale algum valor. Por exemplo, quando x é igual a 0, aí do outro lado vai ficar 1, porque 3 elevado a 0 é 1. Quando x for 1, aí vai ficar 3 do outro lado, porque 3 elevado a 1 é 3. Quando x for 2, vai ficar 9 do outro lado, porque 3 elevado a 2 é igual a 9. E assim por diante. Você pode fazer essa tabela até até qual valor de x você quiser, ok? Agora presta atenção, que coisa sensacional. Você quer multiplicar 9 por 27, não é? Vai lá na sua tabela e procura o número 9. Agora vai lá e procura o número 27. Qual é o x que está associado a esse 9? É o 2. Qual é o x que está associado a esse 27? É o 3. Agora você vai fazer o seguinte: soma 2 mais 3.
é 5, certo? Quando x vale 5, você tem associado o valor de 243. E sabe que número é esse? É exatamente o resultado da sua multiplicação. 27 vezes 9 é exatamente igual a 243. E isso é sensacional, e a explicação disso é puramente logarítmica. Se você ainda não tá acreditando, pega a sua calculadora e testa. Vamos fazer um outro exemplo para você ver? Ainda na sua tabela do 3. Vamos supor que a gente agora quer multiplicar 3 vezes 729. Mesmo processo, qual é o número que está associado ao 3? Expoente 1. Qual é o número que está associado a 729? Expoente 6. Somos dois expoentes. 6 mais 1, 7. Vai lá na sua tabela e olha quem tá do lado do 7. 2.187, que é exatamente o resultado da sua operação. Graças aos logaritmos nós podemos fazer isso. Mas isso não funciona apenas para base 3. Funciona para base 2, 3, 4, 10, 20, para qual base você quiser, com qual valor você quiser. Agora você imagina, não tinha calculadora, não tinha celular, não tinha nada para fazer operações. Então o que você fazia quando você tinha duas multiplicações enormes para serem executadas? Você fazia exatamente esse processo. Porque antigamente, por mais que não existiam calculadoras, existiam tabelas de logaritmos. Ou seja, existia a tabela de log de 1 na base 10, log de 2 na base 10, log de 3 na base 10 e assim por diante. Então as pessoas tinham acesso a essas tabelas, mas não tinha nenhum tipo de tabela com multiplicações enormes. Se você quiser multiplicar, por exemplo, 12.577 por 30.798, se você fizer o logaritmo na base 10, para esse caso, e usando o mesmo processo que eu ensinei, vocês vão encontrar o resultado de uma maneira muito mais simples. A explicação é puramente logarítmica. Por mais incrível que pareça, o logaritmo surgiu para facilitar a nossa vida, para facilitar nossas multiplicações, para facilitar nossas divisões. Então vocês percebem que o logaritmo, na verdade, é uma ferramenta super poderosa que ajudou tantas pessoas antigamente quanto ajuda a gente hoje em dia ainda. Os logaritmos, ainda no mundo de hoje, são fundamentais para o desenvolvimento do mundo e da matemática. Então, agora que sabemos o que é um logaritmo, podemos definir algumas propriedades que às vezes os professores só passam, tipo, o logaritmo da base tal é igual a isso. Não, nós vamos ter uma explicação real agora de algumas propriedades. A primeira propriedade que eu queria falar com vocês é sobre o logaritmo de base 10 e o logaritmo de base e. O logaritmo de base 10, ele também pode ser escrito simplesmente como log do número, por exemplo, logaritmo na base 10 de 100. Você pode escrever simplesmente como log de 100. E o segundo logaritmo com base especial é o logaritmo de base e. Você não precisa mais escrever log na base e de 10. Você pode simplesmente escrever ln de 10. Certo? Só isso. Caso você não saiba, esse símbolo e é na verdade uma constante que se chama constante de Euler. Assim como o π, temos o Euler. O π não é uma constante que tem o valor 3,14 e etc e tal. Então o Euler é uma constante, assim como o π, por exemplo. Outra propriedade que nós vemos muito na escola, mas nós não entendemos por quê. Log na base a de 1 é igual a 0. Por quê? Pensa comigo. A sua definição, na verdade, é muito simples. Lembra que o logaritmo é o inverso da potenciação? Então, o que você está perguntando é o seguinte: é um número a elevado a algum expoente que eu tenho que descobrir que é igual a 1. Gente, qual é o expoente que você eleva qualquer número que sempre dá 1? É 0. Então tá aí a explicação dessa propriedade. Outra propriedade que nós vemos muito na escola e às vezes nós não entendemos o porquê. Log de A na base A é igual a 1. Por quê? Lembra de novo que o logaritmo é um tipo de potenciação. Então se você tem um número A que é elevado a algum expoente resulta no próprio A, quem é o expoente? É o 1, não é? Porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Eu não listei todas as propriedades dos logaritmos, porque a intenção desse vídeo é dar uma boa pincelada sobre logaritmos, o que são, para que servem. Nós chegamos à conclusão que em meados de 1600 por aí, os logaritmos foram cruciais terem inventado os logaritmos, porque eles simplificaram muito a vida dessas pessoas. E hoje em dia, os logaritmos também simplificam muito a nossa vida. Eu poderia ficar aqui até amanhã listando todas as aplicações dos logaritmos, mas a lista é imensa. E os logaritmos foram fundamentais para o desenvolvimento do mundo e da matemática. Acredite, o logaritmo não é um bicho de 7 cabeças. Ele foi feito para facilitar a sua vida, não complicar ela mais ainda. O logaritmo é uma das ferramentas mais poderosas que a matemática podia ter criado. Então, nós vamos fazer o seguinte combinado a partir de hoje. Toda vez que você vê a palavra log em algum lugar, você vai parar de sair correndo, você vai parar de chutar a questão e você vai se dar o mínimo trabalho de pelo menos ler a questão. Lembre-se, logaritmo é apenas uma potenciação com outra pergunta.
Agora o nosso bate-papo está chegando ao final. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dá muito joinha nesse vídeo, porque eu tive bastante dedicação para fazer esse vídeo, bastante pesquisa. Então foi isso, gente. Tchau!